E aí, tudo bem? Olha só, é bem provável que as paredes em volta da gente, agora mesmo, não sejam de tijolo. Podem até parecer super sólidas, mas na verdade são feitas de um material revolucionário, o drywall. Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás desse elemento tão discreto, mas que é, assim, fundamental na construção moderna. Mas espera aí, como assim? Paredes fortes, seguras, feitas basicamente de gesso e papel? Parece meio louco, né? Não faz muito sentido à primeira vista. Pois é justamente essa combinação, que parece simples, mas é super engenhosa, que a gente vai entender agora. Beleza, então nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, o que raios é drywall? Depois, vamos fazer um cara a cara. Drywall contra a parede de tijolo. E uma parte super importante, como pendurar coisas na parede sem fazer besteira. A gente vai ver também que existem tipos diferentes de placa e, para fechar, dá uma olhada em outros produtos da família do gesso que talvez muita gente não conheça. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal de contas, que material é esse? E por que ele virou essa febre na construção civil? Olha, a ideia é bem simples, na verdade. Drywall, ou gesso acartonado, como a gente chama aqui no Brasil, é basicamente um sanduíche. Pensa assim, o recheio é um núcleo de gesso bem sólido e o pão são duas folhas de um papel super resistente, o papel craft. É isso. Parece simples, né? Mas é de uma eficácia tremenda. E aqui que tá o pulo do gato. A mágica da coisa toda. O gesso, claro, dá ao corpo, a estrutura. Mas e o papel? Ah, o papel não é só um envelopinho, não. Ele age como se fosse uma armadura, sabe? Ele segura toda a força que tenta esticar ou puxar a placa, o que os engenheiros chamam de força de tração. E essa união que transforma dois materiais simples numa placa que é forte, grande e o melhor, bem mais leve do que parece. E não é achismo não, viu? O sistema todo segue normas técnicas rigorosas para garantir o desempenho e a segurança. Tá, mas na prática, como é que o drywall se sai contra a boa e velha parede de tijolo? Vamos botar os dois no ringue para ver as diferenças. Olha só essa comparação. Fica claríssimo porque o drywall ganhou tanto espaço. Primeiro, é muito mais leve. Isso alivia o peso na estrutura do prédio todo. Segundo, as paredes são mais finas. Pode parecer pouco, mas no final, isso significa mais espaço útil dentro de casa. E a obra, nossa, muito mais rápida e faz bem menos sujeira. E para quem projeta, é um prato cheio. Dá para fazer parede curva, nicho, o que a imaginação mandar, com uma facilidade que o tijolo nem sonha. Mas nem tudo são flores, né? Nenhum material é perfeito. E o drywall tem sim um ponto fraco bem conhecido, o seu calcanhar de Aquiles é a umidade. Não tem jeito, gesso e papel não se dão bem com água por muito tempo. Se molhar demais, a placa pode estragar, perder resistência e, claro, criar mofo. A boa notícia é que para esse problemão existe uma solução bem direta. Para áreas como banheiro, cozinha, lavanderia, ou seja, onde tem água por perto, é fundamental, é obrigatório usar um tipo específico de placa, uma que vem com um tratamento que repele a água. E olha, isso não é um se quiser, tá? É regra. É o que vai garantir que a parede não dê problema e dure o tempo que tem que durar. Beleza, agora vamos para uma dúvida que, nossa, todo mundo que lida com drywall tem. Como é que se pendura um quadro mais pesado? E aquela estante de livros? Dá para colocar na parede sem medo de tudo vir abaixo? É aqui que mora o erro mais comum e que pode sair bem caro. Então, para não ter dor de cabeça, tem um passo a passo. É simples. Primeiro, tem que saber o peso do objeto. É leve? É pesado? Segundo, tem que usar a bucha certa. Não é qualquer bucha. Para drywall, existem umas especiais, aquelas expansivas, que abrem tipo uma âncora por trás da placa e distribuem o peso. Terceiro, sempre dá uma olhada nas recomendações do fabricante. E quarto, o mais importante, nunca, em hipótese alguma, ignore o limite de peso que a parede aguenta. E o risco de ignorar isso não é só o quadro ou a TV cair, não. O problema é maior. Isso pode trincar a parede, deformar a placa, comprometer o sistema inteiro. Então, a lição é: a bucha e o parafuso certo não são luxo, são a garantia de que a parede vai continuar inteira e segura. Bom, seguindo aqui, outra coisa importante, não existe um tipo só de drywall. A gente fala drywall de forma genérica, mas na verdade existem placas diferentes para necessidades diferentes. E para facilitar a vida de todo mundo, eles usam um sistema de cores, é bem fácil de identificar. A placa branca, ou cinza claro, é standard, a mais comum de todas, para áreas secas, tipo sala, quarto. Já a placa rosa SRF, de resistente ao fogo. Ela tem uns aditivos no gesso que ajudam a segurar o fogo por mais tempo. Por isso, ela é usada em lugares que precisam de mais segurança contra incêndio, como saídas de emergência e outras áreas críticas.
E a história do gesso na construção não para nas paredes, não. O drywall, na verdade, é só um dos membros de uma família bem grande de produtos. Pensa só, tem as placas para forro de teto, aqueles acabamentos bonitos, as molduras, sabe? Tem até bloco de gesso maciço para fazer divisórias, e tem um material mais parrudo ainda, o fibrogesso, que é reforçado com fibra para aguentar pancada e que é usado até em portas corta-fogo. Ou seja, o gesso é um material super versátil. Então, resumindo a ópera, o que a gente tira de tudo isso? Que o drywall é, sim, um sistema de construção incrível. É rápido, é versátil, é eficiente. O grande segredo para usar ele bem é só um: entender onde ele brilha e respeitar onde ele tem limites, principalmente com água e com o peso que se pendura nele. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? O drywall foi uma baita revolução, mas a tecnologia não para. Com tantos materiais novos, inteligentes, mais sustentáveis surgindo, como é que vão ser as paredes do futuro? Uma coisa a gente pode ter certeza: a história da construção ainda tem muito capítulo para ser escrito.